Hoje eu quero falar da oração de um rei de Judá, que era o rei chamado Ezequias. A oração dele está no capítulo 20 do segundo livro dos reis. Capítulo 20 do segundo livro dos reis. Quem é que está lá em cima? A Marta, né? Marta, por favor, isso. Segundo Reis, capítulo 20, nós vamos ler, são 11 versículos, esse contexto aqui, são 11 versículos. Então, olha só, por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Então, o profeta Ezequias, o rei Ezequias, ficou doente e estava para morrer. Então, uma situação meio complexa, né? O rei já estava com uma situação de morte iminente. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Então, ele viveu no tempo do profeta Isaías. Isaías foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem. Na verdade, a minha versão diz, ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Como é que diz aí na sua Bíblia? Põe a sua casa em ordem, põe em ordem a sua casa. Lá está dizendo, ponha em ordem, ponha as suas coisas em ordem. Mas na verdade o tema é põe a sua casa, porque no contexto do Velho Testamento, a casa era muito mais do que o lugar da habitação. A casa era a família, né? Era o clã, vamos chamar assim. Então, bota em ordem toda a sua casa, ou seja, o contexto geral da sua vida. Mais do que a casa moradia, mais a casa família, o conjunto, né? Põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar dessa doença. Então, o rei estava doente, Isaías, o profeta, vai lá e diz, olha, Deus falou que você vai morrer e manda você colocar em ordem a sua casa, porque você não vai se recuperar dessa doença. Agora imagine esse cenário na vida de uma pessoa. Você é um bom rei, né? Ele era um bom rei, você é uma boa pessoa. Ezequias foi um dos melhores reis do Velho Testamento. Ele foi sensacional. Ele fez uma reforma religiosa no reino. Ele fez até uma coisa muito especial. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus mandou construir uma serpente de metal e disse assim, todo aquele que olhar para a serpente vai ficar livre das picadas das serpentes que apareceram pelo deserto. Então ele falou com Moisés, levanta essa serpente no deserto e todo aquele que olhar para essa serpente vai ficar curado da mordida das serpentes que existiam lá no deserto. E esse povo experimentou essa bênção. E sabe o que eles fizeram com a serpente? Eles transformaram a serpente num ídolo e levaram essa serpente para as futuras gerações. E essa serpente estava no reino na época de Ezequias. E ela se tornou objeto de adoração. Então as pessoas prestavam culto a esta serpente, como se ela tivesse algum poder e pudesse, por esse poder, realizar alguma cura, alguma coisa especial na vida da pessoa. Pois o Ezequias destituiu essa serpente dessa condição de ídolo e destruiu essa serpente, porque essa serpente só era um símbolo. E Jesus, quando falou no capítulo 3 de João, diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no Calvário. Para quê? Para que todo aquele que olhe para ele tenha também a bênção da salvação. Era nesse sentido simbólico da serpente, mas a serpente virou objeto de adoração. Quantas vezes a gente acaba adorando coisas, ou seja, prestando cultos a coisas e situações, porque aquilo num determinado momento foi simbolicamente alguma coisa religiosa, e a gente acaba transformando aquilo num ídolo, num objeto de adoração. Quantas pessoas que adoram coisas criadas, né? E às vezes se perdem do ensino da palavra, né? Então, lá esse rei, ele teve uma postura muito importante.
Ele foi um rei muito bom, mas isso não impediu dele estar doente. Às vezes a gente pensa que por a gente ser crente, a gente vai ser livre dessa ou daquela situação, e muitas vezes somos. Mas isso não quer dizer que não tenhamos que passar pelo ciclo da vida, que implica no final da jornada uma morte, que implica na jornada da vida em alguns momentos de sofrimento. Mas o sofrimento não quer dizer que a gente esteja sendo abandonado pelo Senhor, até porque o próprio Senhor sofreu. O sofrimento é parte integrante da nossa vida, faz parte da nossa vida. Entender o sofrimento como parte da vida é entender a nossa fragilidade humana. É por isso que sofremos. Se fôssemos super-homens, não teríamos que sofrer. Mas sofremos por causa da fragilidade da nossa vida. E aceitar essa fragilidade é conviver com esse momento de sofrimento, de dor. E este homem, então, ele recebe da parte do profeta essa sentença de morte. Imagine que coisa ruim é você voltar para casa com uma sentença de morte. Você vai morrer, está com seus dias contados. Já pensou? Coisa triste, né? Às vezes o inesperado acontece na vida da gente. Às vezes não quer dizer que seja uma morte no sentido de ser a morte física. Às vezes alguma coisa importante morre na vida da gente. Às vezes é uma relação conjugal, às vezes é uma amizade, às vezes uma empresa que a pessoa tem vai à falência, às vezes um conflito familiar. Então tantas coisas morrem ao longo da trajetória da nossa história, né? A caminhada. Acontecem inesperados e a gente então sofre, ainda mais quando isso representa uma situação sobre a qual a gente não tem controle, porque ali está dizendo, você vai morrer, não adianta, arruma a sua casa porque você vai morrer, põe em ordem a sua casa, porque então parece que a coisa fugiu do controle, e fugindo do seu controle pessoal, você entra no desespero, né? Porque não há mais o que você possa fazer, então é você se acomodar ao inesperado e pensar na possibilidade final e derradeira que é a sua morte. Não há nada que você possa fazer. Pense numa situação difícil, delicada para aquele homem e pense que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Termos uma situação inesperada na nossa vida. Mas eu, se Deus quiser, nunca vou ter essa situação inesperada. Ótimo. Mas pode ser que hoje mesmo você esteja vivendo isso. Hoje mesmo você esteja com uma situação que você não sabe como resolver, uma situação que não sabe como administrar, uma situação que transcende a sua capacidade humana. E às vezes vai acontecer com você o que aconteceu com esse rei. Veja o verso 2 para vocês terem uma ideia. Olha o que aconteceu com ele. Quando Ezequias ouviu isso, quando ele ouviu do profeta, você vai morrer, não tem solução, essa situação é difícil para você, arruma a sua casa, porque alguma coisa inesperada aconteceu e você vai morrer. Quando Ezequias ouviu isso, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nas horas mais difíceis da vida, a coisa boa é você ter um Senhor a quem você conhece, com quem você tem relacionamento, com quem você tem identidade, com quem você tem uma amizade profunda. E nas horas mais difíceis da vida, você olha para a parede e não tem o que fazer, a não ser chorar e buscar pelo Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É importante saber como encontrar o Senhor no meio das tempestades da vida. Porque o grande problema é quando a gente, no meio das tempestades, se sente abandonado, porque não tem acesso, não tem relacionamento, não conhece, não sabe lidar com a relação com o Senhor. Não tem. E o grande problema e o grande prejuízo da vida humana é a ausência desse conhecimento e a ausência dessa relação. É por isso que nós sofremos muitas vezes, porque nós temos o recurso divino proclamado na palavra, mas não o temos na nossa experiência pessoal, que é pior. A gente sabe, ouve falar em Deus, às vezes tem uma compreensão sobre Deus, tem uma ideia de Deus, mas é muito diferente de você ter um companheirismo com Deus.
você ter um diálogo criativo com Deus e você ter a certeza da presença dele nas suas horas mais difíceis. Então Deus deixa de ser uma ideia, deixa de ser uma teoria, deixa de ser uma religião e passa a ser um relacionamento vivo, profundo, presente. Foi isso que aconteceu lá. O Ezequias, quando ouviu aquela tragédia na sua vida, ele tinha um recurso, ele tinha algo especial. Ele virou o seu rosto para a parede e a Bíblia disse que ele orou ao Senhor. E não só orou ao Senhor, ele sentiu a situação dentro da qual ele se encontrava. Veja só o verso 3, olha o que aconteceu. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, já está naquela situação, sofrendo. Agora ele vira o seu rosto para a parede. Isso implica uma certa solidão, né? Rosto na parede, uma solidão. E ele então ora, ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção. É muito bom quando você pode lembrar a Deus o tipo de relacionamento que você tem com Ele, o tipo de caminhada que você tem com Ele. Isso significa uma identidade clara. Eu sou seu amigo, companheiro de jornada. E como eu tenho sido fiel e leal a essa nossa relação, que é muito importante no contexto geral da sua relação com Deus, você poder evocar em qualquer momento a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu comprometimento com a relação. Imagine se você é casado, e ou casada, né, e seu cônjuge tem uma vida de deslealdade a você, uma vida não comprometida com a relação, uma vida que leva as coisas sem muita responsabilidade. Então, nas horas difíceis, você não pode dizer, lembra-te da minha fidelidade, da minha lealdade, né? Não pode, porque isso não existiu de fato. Mas aqui, se você ler a história do Ezequias, você vê que isso é verdadeiro, que ao longo da história dele, ele sempre foi fiel, cuidou da caminhada com Deus, da amizade com Deus, do relacionamento com Deus. Então ele podia dizer, Senhor, lembra-te. Deus não precisa nem ser lembrado das coisas, porque ele não se esquece. Mas é um momento quando ele reafirma, lembra-te de que nós caminhamos juntos. Entre eu e o Senhor houve sempre uma fidelidade, houve sempre uma devoção. E de como sempre eu fiz o que é certo aos teus olhos. Então ele não tinha dúvida da sua lealdade, nem tinha dúvida do seu comprometimento ético, moral, espiritual, de relação com ele, né? E depois que ele fez essa declaração, lembra-te, Senhor, de tudo isso, e a Bíblia diz que ele chorou. A gente chora a amargura do coração. A gente chora a dor da alma. A gente chora. Tem momentos que não há outra coisa que fazer senão chorar. E o choro é uma bênção. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Os que choram serão consolados. Então o choro é uma forma da alma expressar a sua dor. Porque existe a dor física, estou com dor de cabeça, estou com dor de dente, né? Mas existe a dor da alma, a dor do espírito. É quando o seu mundo interior se desaba, se desestrutura. É quando você não enxerga diante de você uma possibilidade. Então, o choro vem como uma forma de desabafo, de expressão do coração, né? Como um transbordar da dor, da tristeza, da agonia. E a Bíblia diz que muitas vezes o salmista molhou seu travesseiro com as suas lágrimas. E a Bíblia diz que ele misturou o seu pão com as suas lágrimas. Então significa que é uma jornada sofrida. E esse rei chora amargamente. Esse chorar amargamente nos lembra aquele momento difícil, amargo da vida, quando você está sofrendo.
e ele está sofrendo. Veja só o que aconteceu. Então, antes que Isaías deixasse o pátio, o que aconteceu? Isaías tinha ido lá dar essa notícia para ele. E Isaías deixou ele lá com essa notícia e foi embora. Então, Isaías vem saindo pelo pátio do palácio. Antes que Isaías deixasse o pátio, Isaías tinha lá dar essa notícia para ele. Depois ele vai embora. Antes que ele deixasse o pátio, intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor. Olha o que Isaías não foi levar uma mensagem do Senhor? Agora, ele o que fez? O que o rei fez? Orou, chorou a sua dor, orou e falou da sua lealdade a Deus. Aí, quando Isaías vai, o que Deus fala com Isaías? Olha, volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Olha aí quem chora perante o Senhor, os que de madrugada me buscam, me encontram. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Isso é promessa bíblica de um Deus que é presente na nossa caminhada, né? Então, volte lá, Ezequias. Volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Ainda aí, olha a agonia. Eu vou curar você, mas ainda você vai passar 3 dias nessa expectativa. Tem gente que fica angustiado por esperar o tempo de Deus. Ali era 3 dias. Tem gente que espera uma semana, 1 ano, 2 anos. Depende da maneira como Deus está tratando a situação de cada um de nós. Mas o fato é que ele falou com Isaías, você vai ser curado aí. Daqui a 3 dias você vai lá no templo e você vai dar um testemunho vivo disso que aconteceu na sua vida. Olha o que aconteceu. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Olha o que Deus falou. Eu não somente vou te curar, mas eu vou acrescentar 15 anos para a sua vida. Então você já pensou que coisa boa, quem está jurado de morte, quem está pronto para morrer e recebe como resposta de oração uma promessa dessa, eu vou acrescentar 15 anos. Mas isso é para quem tem relacionamento com Deus mesmo e que tem essa experiência com Deus e que sabe que Deus pode controlar a sua vida e garantir para você que o que Ele diz, Ele cumpre. E é bonito porque na Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então a palavra de Deus é para ser compreendida, entendida e ser objeto da nossa confiança, da nossa fé. Então Deus fala com ele, né? Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Davi é então aquele homem segundo o coração de Deus, que seria a herança, né? Ou seja, a aliança que Deus fez com Davi, da qual todos os demais reis foram participantes, né? Então pense bem, volte lá no 6, por favor, Mar. Pense bem, ele promete que ele livraria, que ele acrescentaria os 15 anos à sua vida, livrarei você e esta cidade do rei da Síria. O que tinha acontecido com o rei da Síria? Ele tinha invadido tempos anteriores a Samaria, né? O povo do norte, tinha levado cativo e agora queria vencer também a Judá. Porque o reino não se separou em 2, a tribo do norte e do sul. As 10 do norte, o rei da Síria levou cativo. E agora eu queria levar essa, então, mas Deus falou assim, eu defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Então Deus falou assim, a sua terra não será mexida pelo invasor rei da Síria, como foi o caso que aconteceu em Samaria, capital do reino do norte.
Então, dessa situação, então Isaías disse, preparem, olha só agora aqui, olha que interessante, a Bíblia não está dizendo exatamente do que ele estava sofrendo, o fato que ele ia morrer, a gente não sabe o diagnóstico, mas está assim, preparem uma pasta de figo. Os servos de Ezequias fizeram esta pasta e espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Então parece que Deus pode fazer um milagre na sua vida, mas também Ele pode usar alguma medicina, não pode? Ele também pode usar algum recurso, que ali foi o que o Isaías falou, faça uma pasta de figo aí, né? Pasta de figo, e coloque sobre a ferida, e ela vai ser curada. E ele se recuperou. Muitas vezes a gente acha que fé é depender da ação sobrenatural de Deus e excluindo todos os recursos humanos para que haja um milagre. O milagre é saber que você e Deus são companheiros de jornada e que Ele cuida da sua vida em qualquer situação e circunstância. Então Deus às vezes nos dá um livramento impedindo a gente de ir por um caminho, ou às vezes nos inspirando a tomar uma decisão no meio da jornada. E às vezes a gente não imagina quantos livramentos a gente teve, sem nem tomar conhecimento deles, por causa da ação de Deus sobre as nossas vidas, por causa dos imprevistos, por causa das adversidades, muitas vezes inesperadas. Aí está um exemplo disso. Aquela situação que era para a morte, nas mãos de Deus, vira uma oportunidade de vitória e de testemunho. Às vezes a gente não se sente seguro, até que Deus segura na nossa mão e diz, tenha confiança. Eu caminho com você, ainda que você ande pelo vale das sombras da morte. Está na Bíblia, no Salmo 23. Então, fizeram a pasta, espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. O importante quando você anda com Deus é que situações que aparecem na sua vida e parecem impossíveis, Deus faz que elas se recuperem. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Diz a Bíblia, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Existe uma possibilidade infinita nas mãos de Deus. E Ele trata conosco a partir da compreensão e da sabedoria que Ele tem a nosso respeito e a respeito do contexto dentro do qual nós vivemos. Interessante que quando Ezequias ora, ele fala da fidelidade dele para com Deus. E quando o Davi escreve o Salmo 37, ele fala o seguinte, ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a maldade, eles serão ceifados como a erva, murcharão como a verdugo. Tu, porém, confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora vê o que ele acrescenta. Ele fará sobressair o teu direito como a luz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Por isso que o Ezequias ora lá, Senhor, o Senhor sabe da minha caminhada com o Senhor sabe da minha fidelidade, o Senhor sabe da minha lealdade, o Senhor sabe da minha conduta ética. Então ele tinha um testemunho de identidade com o Senhor que lhe dava autoridade de fazer uma oração, mostrando para Deus quem era ele aos olhos do Senhor. A mesma coisa que o Davi fala, confia no Senhor, entrega o teu caminho, e o que Deus fará? Fará que você, que é uma pessoa toda enrolada, vai sair vitorioso, ou fará de você, que é uma pessoa justa, correta, que anda decentemente no seu caminho, verá o seu juízo ser vitorioso? É essa a segunda hipótese. Deus está olhando para a nossa jornada e a nossa caminhada. Ele não quer fazer nada com a nossa vida que seja contrariar o que é um princípio de retidão, equidade e justiça. Mas se Ele vê isso em nós, certamente que Ele estenderá a sua mão e nos ajudará a sermos vitoriosos. Mas e se não tiver isso na nossa vida? Aí tem o recurso do arrependimento,
da confissão da sua falha e do seu pecado e o perdão alcançado pela graça de Deus. Por isso que a Bíblia é completa nesse aspecto. Você não está condenado, podendo dar-se ao arrependimento, entregar-se ao Senhor, experimentar o perdão. Aí você é justificado, ou seja, justificado na presença de Deus pelo perdão que vem dele. Por isso que muitas vezes a gente não entende, mas a graça de Deus nos recupera da nossa condição e nos faz novas criaturas. Foi o caso que esse Isaías se recuperou. Verso 8, para a gente caminhar só para terminar. Ezequias tinha perguntado a Isaías: que sinal o Senhor me dará como prova de que Ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias? O Ezequias parece que queria uma prova, né? Como é que Deus vai fazer isso comigo? Se Ele manda dizer que eu vou morrer e agora manda dizer que eu vou viver, está meio contraditório isso, né? Que provas eu tenho do Senhor? E ele pergunta, olha o que Isaías vai dizer para ele. Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio do sol avance 10 graus ou prefere que ele recue 10 graus? Olha que teste. Então Isaías falou assim: você prefere que o relógio do sol adiante 10 graus ou que ele atrase 10 graus? Olha a resposta do Ezequias, é inteligente. É natural que a sombra avance. É natural que ela vai sempre avançar. E disse Ezequias: isso seria fácil, mas faz ela voltar 10 graus. Ela já avançou, o sol já foi, agora faz a sombra voltar. Como se o sol tivesse que retroceder para a sombra voltar. Então ele está pedindo para Deus fazer uma coisa impossível, né? Difícil. Então veja só o que aconteceu. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acais. Aí, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Porque Deus tem o mundo em suas mãos. Ah, mas eu não acredito nisso. Então você é incrédulo, não é crente. Ah, eu acredito. Então você é crente. A diferença é essa. É se você tem fé para acreditar que Deus tem o mundo em suas mãos. E que Deus, para abençoar uma pessoa, faz coisas que, humanamente falando, parecem impossíveis. Mas Deus é o Deus dos impossíveis, né? E ali o que aconteceu foi que no final das contas, o Ezequias viveu mais 15 anos e ainda foi vitorioso sobre o rei da Síria e ainda preservou o seu povo em paz. Amém? Então, essas são as histórias da Bíblia que a gente fica parado e pensando: poxa, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso. E se você perguntar aqui nessa igreja, quantas vezes você já viu a ação de Deus na sua vida, certamente você verá muitos testemunhos de coisas que pareciam impossíveis e que Deus realizou. Coisas que pareciam complexas, às vezes coisas simples. De repente uma pessoa está internada numa situação difícil numa UTI, então os irmãos se reúnem, oram e de tarde a pessoa diz assim: olha, teve alta. Uma coisa que parecia complicada, difícil, às vezes acontece, não é? E temos esses testemunhos aqui todo tempo. Uma senhora que estava com uma doença aí complicada, e os médicos diziam que não tinha solução, e de repente ela veio aqui e trouxe um exame médico dizendo: olha, eu não tenho mais aquela doença. E as pessoas: mas como é que pode? É porque eu falei com Deus e Deus me abençoou. Ah, mas eu não acredito. Você não acredita, mas ela que foi curada acredita. A diferença é essa. A diferença é que quando Deus age na nossa vida, nós passamos a acreditar. E importante é quando nós acreditamos antes dele agir, porque ele age pela nossa fé. Por isso que a Bíblia diz: nós andamos por fé e não por vista. Se andar por vista, você só vai andar por caminho que você conhece e sabe. Mas quando você anda
com os olhos da alma. O Senhor te guia por caminhos insondáveis. E quando Ele abre os olhos do seu entendimento, você enxerga coisas do mundo espiritual que o homem natural não consegue enxergar, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Por isso que a gente precisa ter esse dom espiritual, para discernir os espíritos, para entender o mundo espiritual, que é onde Deus age de maneira extraordinária e manifesta esse agir de Deus no mundo natural, mas ele começa no trono da sua graça, onde Jesus intercede por nós, e onde Ele está à direita do Pai, e onde Ele nos representa. E Ele diz que nos amaria e não nos deixaria órfãos. O que Ele faria? Enviarei para vós o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe que nós somos, de certo modo, privilegiados, por termos a bênção de ter o Espírito do Senhor presente na nossa experiência pessoal. Paulo chegou a dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. É bom quando a gente, como crente, sabe que Deus é uma presença bem viva e marcante na nossa experiência pessoal. Faz sentido para vocês?